E aí pessoal, beleza? Carlos do Meliponário Irapitã aqui, mais uma vez no mato para gravar um vídeo para vocês. Vocês estão vendo aqui no cantinho tem uma captura de jataí que eu vou transferir logo logo, mas como vocês já viram aí no título, o vídeo de hoje não é sobre transferência, é sobre a movimentação da isca após a captura, né? Eu já fiz o vídeo sobre a confecção das iscas, como eu faço a minha isca, já fiz o vídeo de como eu instalo, as dicas para instalação, e hoje eu vou falar sobre a retirada dessa isca do mato. Nesse caso eu vou deixar o enxame aqui para produção, mas na grande maioria das vezes a gente faz a captura e leva para outro local, principalmente quem está iniciando agora e quer montar o seu meliponário em casa, tem espaço para colocar as abelhas. Eu já acabo não tendo muito espaço hoje, já estou deixando minhas caixinhas no mato. Beleza, Carlos? Fiz a isca, instalei, consegui a captura. A partir de quanto tempo, quais são os parâmetros que eu tenho que analisar para levar essa isca para casa? Resumidamente, pessoal, já contando para vocês, é peso e movimento. Tá? Uma isca vai ter um determinado peso que indica que tem todas as estruturas ali dentro, mel, pólen, cera, própolis, abelha, postura. E a movimentação das abelhas também indicando que a população tá muito boa. Mas Carlos, eu estou começando agora, acabei de instalar as minhas iscas, só conheço o peso da isca vazia. Como que eu vou saber o que é uma isca com um peso bom ou não? Então basicamente seria 500 gramas, tá pessoal? Ah, mas não tenho balança, é 500 ml. Pega 500 ml d'água, coloca dentro de uma garrafa PET e compara. Bota uma garrafa PET com 500 ml numa mão e uma isca vazia na outra. Você vê essa diferença de pesos, você vai ter uma ideia bem legal, tá? Ah, Carlos, é uma mirim que eu peguei. Ah, mirim é mais leve, vai ser bem mais leve. O tempo de enxameação dela é muito mais longo, então você, a partir do momento que você identificou isso, você espera muito mais tempo, tá? 60, 90 dias para você transferir uma mirim. Isso eu falo, pessoal, já com relação ao tempo, a dias, seria mais ou menos dias de tempo limpo, tá? Se você viu que tem uma captura hoje, deu 15 dias de chuva, as abelhas não trabalharam nesse período, então praticamente você não deveria contar esses 15 dias de chuva ou de frio, tá? Tem que levar isso em consideração ao tempo. E resumidamente, né, para uma jataí atingir esse peso de 500 gramas, pode variar de 30 até 90 dias. Isso a partir da data que a gente viu, né, porque revisando as iscas a cada 15, 30 dias, pode ser que essa captura ocorreu muito antes. Então, vai pelo peso e pela movimentação da isca. Carlos, falando em movimentação, tem muita gente que fala que a partir do momento que está entrando pólen é porque tem rainha, é verdade? Não, pessoal, não é verdade. A entrada de pólen, já observei diversas vezes, ela acontece antes do início da chegada da princesa. As abelhas estão trazendo pólen para já ter essas reservas. Eu imagino que essa correlação de pólen e postura, o pessoal trouxe da Apis. Por quê? Quando você vai coletar, a pessoa que coleta, o apicultor que coloca as caixas de Apis para coletar pólen, ele tem todo um trabalho, todo um manejo especial para isso. E como que ele incentiva as abelhas a buscarem mais pólen para isso ser em quantidade viável? Ele coloca crias novas no enxame. Então ele coloca bastante cria nova que precisa de pólen, então as abelhas naturalmente vão buscar mais pólen. Então eu imagino que seja essa correlação que alguns fizeram com relação à entrada de pólen e princesa. Mas não tem nada a ver. A entrada de pólen é um excelente sinal, mas não é sinal de que a princesa está na isca. Certo, a partir do momento que ela está na isca, você viu uma revoada de zangões na isca parado e depois parou. Provavelmente a princesa entrou e já está fazendo postura. E para atingir aquele peso, vai de 30 a 60 dias. Tá? A partir daí você já pode levar ela para casa. Tem gente que fala, nossa, Carlos, eu quero, deu 15 dias, eu preciso levar para casa, porque está passando muita gente, é um local que passa caçador, é um local que passa pescador, não é propriedade minha, o dono já está achando ruim. Pessoal, se você fez isso, se você está nessa situação, foi uma responsabilidade muito grande. É de nossa responsabilidade colocar a isca num local seguro para a abelha, tá? Porque ela escolhe, muitas vezes ela não faz uma escolha certa e entra na sua isca, que estava muito aconchegante, num local bom com relação à árvore, mas não era um local seguro. Então é responsabilidade nossa no local que está essa isca para não precisar tirar ela às pressas. É claro que se tiver acontecendo algum incêndio, você vai tirar a isca, independente da idade que está, e vai tentar salvar ela. E muita gente, não, Carlos, mas eu tiro com 15 e daí eu deixo 30 dias em casa. Pessoal, por que isso? Qual a diferença que vai fazer? Para quem não sabe, né, e só reforçando, o processo de enxameação ocorre como? O enxame natural fica muito grande, muito populoso, uma princesa vai emergir ali porque as operárias deixaram construir uma realeira ou não mataram a princesa no caso das melíponas. Algumas operárias buscam um novo lugar, escolhem esse lugar, preparam ele, levam a princesa e formam um novo enxame. E num determinado período, as abelhas buscam alimento no enxame-mãe. Então tem essa ligação entre o enxame-mãe, certo? Quando você está numa isca no início da enxameação, você vai ver muita abelha chegando com cera
na perninha dela. Então ela traz cera do enxame, traz mel, traz pólen. Então as abelhas vão buscar alimento no enxame mãe. Se deu 15 dias, você cortou essa ligação e levou para sua casa, vai ser elas por elas lá. Então é melhor você transferir do que deixar elas trabalhando com poucas campeiras, numa condição ruim ou sem alimento. Entendeu? Mas não cortem essa ligação antes de 30, de 45 dias, quando já tem um peso bom e uma boa movimentação na isca, tá? Não façam isso, é desnecessário e tem muita chance do enxame definhar. Beleza, Carlos, revisei minhas iscas, encontrei uma captura, esperei 45 dias, cheguei lá, estava bem pesadinha. Se entrar a umidade no papelão e se aumentar a umidade no papelão, podem ficar tranquilos que vocês vão saber identificar se a isca está molhada e está pesada pelo papelão ou se ela está pesada pelo enxame. Tem enxame que pesa muito. Quanto mais tempo a gente deixa, mais ele cresce e muitas jataís chegam a encher PET de 3 litros com muito mel. E esse é um fator principal para você saber se você quer deixar mais ou deixar menos o enxame. Tem esse mínimo que eu falei, mas o máximo pode chegar a 3 meses. Uma PET lotada. Só lembrando que a isca PET, o ninho isca, a isca artificial, o ninho artificial, é uma morada provisória, tá, pessoal? A abelha acaba se desenvolvendo bem, mas o ideal é que ela esteja na madeira, num ambiente controlado, num ambiente seguro, que não esteja à mercê de qualquer pessoa que passe ou de qualquer animal que passe, tá? Então a responsabilidade nossa, mais uma vez, não deixar. Tem muita gente que acaba pensando em deixar a abelha eternamente na isca. Na minha visão, isso é errado. Se for fazer dessa forma, não instale iscas. Mas beleza, tem esse mínimo de 500 gramas que eu falei e tem o máximo que é a isca PET de 3 litros lotadas. Qual é o ponto positivo e o ponto negativo nessas duas questões? Primeiramente, numa isca mais leve, mais nova, mas já bem estabelecida, vai ter postura, tá? Mas não vai ter abelha jovem, porque essa abelha não nasceu ainda. Da postura ao nascimento demora em média 42, 45 dias, variando com o clima e com a espécie. Então, se você transferir antes disso, só vai ter abelha que voa. A mortandade de abelhas é muito menor, porque a abelha que cair no chão, que cair em algum lugar, ela voa e volta para o local. Se você tiver muita abelhinha jovem, pode ocorrer, dependendo da situação, dela sair andando, dela cair no chão e fica muito complicado. Entendeu? Facilita nessa questão. Outra questão, quanto mais mel, mais difícil. Pelo menos no meu caso demorou bastante, demorou dezenas de transferências até eu ter a mão firme para conseguir pegar a estrutura, fazer a transferência certinho. Ainda vou fazer um vídeo sobre transferências, mas para a gente saber o que tem dentro da isca, para a gente saber o que tem dentro da isca para saber se leva ou não para casa. Então vai por mim, quanto menos mel, melhor, porque é um mel que faz bagunça, lambuza as estruturas, pode matar a abelha, dificulta a limpeza dela, podendo atrair forídeo e principalmente formiga. Então quanto mais mel e pólen, mais difícil vai ser a transferência. Mas é possível ter uma isca muito lotada e fazer uma transferência tranquila. Já realizei várias, mas tem que ter uma água na mão, tem que deixar escorrendo, em dias muito quentes fica muito difícil. E o ponto positivo de ter uma isca muito grande, muito cheia, é que quando você vai fazer a transferência, deixa eu pegar a caixinha aqui. Então essa é a caixinha padrão, 12 por 12 por 12 por ninho. Prestem atenção, pessoal, tem muita gente que vem... Eu sempre faço vídeo falando das medidas da caixa e depois no comentário as pessoas vêm perguntar as medidas, então prestem atenção. Tá aí, ó, de graça a informação. 12 por 12 por 12 para o ninho e 12 por 12 por 5,5 a 6 na milgueira, de 5 a 6 na milgueira. Eu vou aproveitando a madeira, tá? Ninho, módulo único, sem sobreninho, porque eu não faço divisão de jataí. Melgueira e melgueira. Quando você pega um enxame muito pequeno, você vai colocar só no ninho. Então vai ter uma dificuldade maior depois de você disponibilizar a melgueira. Já quando você pega enxames muito grandes, com muita reserva de mel, às vezes você consegue disponibilizar a caixa inteira para ela. O que facilita assim em futuros manejos e até na evolução do enxame. Por exemplo, eu vou deixar a caixa aqui na mata. Eu não quero ficar abrindo a caixa, eu quero abrir ela 2, 3 vezes no ano, no máximo, para coletar o mel e fazer uma revisãozinha para inverno. Só isso. Então, para mim ter que ficar ter que abrir melgueira para ela, é melhor que no momento da transferência esteja um enxame muito grande e que eu possa disponibilizar todo o espaço para ela. Porque também não adianta você pegar um enxame bem pequenininho, que ocupou ali 750 ml da garrafa, porque tem isso também, né? Já começa de baixo para cima e vai deixando vazio em cima. Então pegou um enxame bem pequenininho. Não adianta eu colocar na parte do ninho embaixo e deixar a melgueira aberta, porque ela vai fechar.
entendeu? Então ela vai fechar. Às vezes, se você colocar um pouquinho de alimento que tem na melgueira, ela isola a melgueira e ainda perde aquele alimento. Então são esses os fatores para levar em consideração se eu tiro com a isca um pouco mais leve, mais forte, com tudo aquilo lá que eu falei, ou mais pesada, muito cheia, para mim poder usar a caixa inteira depois, mas sabendo que a transferência vai ser mais difícil. Beleza, pessoal? É isso então. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que vai ter dúvidas melipônicas somente a respeito de quando tirar, de como tirar, o que levar em consideração a respeito de tirar as iscas e levar para casa. Além de que eu respondo essas perguntas antes, então a partir do momento que você perguntou, eu vou responder e vou guardar essa pergunta para um vídeo. Se gostaram do vídeo, não deixe de deixar o gostei, isso é muito importante para a gente. Faz com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas e a meliponicultura cresça ainda mais. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo, toda segunda e quinta-feira, aqui no Meliponário Irapitã, o seu canal de manejo na prática.